Olá, tudo bem? Bom dia. Eu estou por aqui junto com você, isso é muito bom, para juntos fazermos a nossa devocional e buscarmos o nosso Deus. Se você tem me acompanhado, você já sabe que eu creio que nós vamos colher bons frutos porque nós temos plantado boas sementes juntos. Não é verdade? Tenho plena certeza disso. Na verdade, eu vivo o dia de hoje com a maior expectativa de que neste dia Deus vai nos dar a graça de colhermos bons frutos e de continuarmos na oportunidade de plantarmos boas sementes para o dia de amanhã. É uma dinâmica, é uma coisa maravilhosa. Eu quero te convidar então a começar essa manhã com uma oração. Vamos orar? Vamos plantar essa semente da fé no nosso coração nessa manhã, pedindo que o Senhor nos abençoe neste dia, mas pedindo também ao Senhor que Ele receba a nossa gratidão por tudo que Ele é. Vamos orar então? Vamos começar aquecendo nosso coração, ou seja, revirando a terra do nosso coração para receber da graça do Senhor, né? Aquela bênção que são as sementes que Ele vai mandar para que nós plantemos no nosso coração, nos nossos relacionamentos, e assim nós vamos colher bons frutos. Vamos agradecer então ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais um dia. Nós bendizemos o Teu nome, nosso querido Deus e Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo e o Senhor tem pensamentos maravilhosos para nós, os Teus filhos, os que cremos no Senhor. Nós te bendizemos porque o Senhor também nos escuta, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor nos deu esta ferramenta que é a oração, para que por meio desta ferramenta, que é mediada pelo Teu Filho Jesus Cristo, e é em nome dele que nós oramos, o Senhor pudesse então nos ouvir e nos abençoar. Assim nós estamos pedindo, Senhor, que Tu fales ao nosso coração pela Tua palavra, que o Senhor ajude a nossa mente a ser renovada no poder do Teu Espírito Santo. E assim, Senhor, nós te pedimos para que seja, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Eu falei com você que nós continuaríamos nessa parábola de Mateus, capítulo 21, a parábola dos viticultores maus. Vamos agora fazer a leitura do final dessa parábola e eu quero ler com você a partir do versículo 35. Você já sabe que Deus fez tudo, deixou tudo preparado, Ele trabalha, vai insistir no seu projeto até o fim, e o seu projeto dá e vai dar o resultado que Ele quer. Ele quer colher os seus dividendos, tá certo? Assim é a nossa vida, é o exemplo que Ele deixou para nós. Todos nós que vivemos, olhando para Ele, aprendemos isso. Aprendemos que Ele é o dono de tudo, mas que Ele quer que nós trabalhemos com Ele, na vinha dEle, na terra dEle, e que a gente produza frutos em todas as áreas da nossa vida para glorificar o nome dEle. Nós somos beneficiados, mas Ele também recebe como... Eu vou usar a palavra, que essa palavra é muito interessante e muito importante para nós que vivemos na terra e temos que nos relacionar. Ele quer receber os seus dividendos. Só que aconteceu o problema, a questão da frustração, e nem por isso Deus parou, né? Na história da humanidade, houve essas interrupções por causa do pecado, houve esses atropelos causados por nós, mas Deus prosseguiu, não é isso? Então, olha o que Jesus está falando aqui. Porém, os lavradores, quando o Senhor mandou seus servos na época da safra, quando Ele enviou os seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos, que está no verso 34, os lavradores, verso 35, atacaram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhes mandou outros servos em maior número do que da primeira vez, mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhes seu próprio filho, considerando: eles respeitarão o meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si: este é o herdeiro,
Então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderemos-nos da sua herança. E assim, eles o agarraram, jogaram-no para fora da plantação de videiras e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Jesus está falando de algo que, naquele momento em que ele está contando essa parábola, iria se concretizar. Ele já estava profetizando, esse era um dos ministérios de Jesus, que Israel iria fazer isso com ele. Iriam jogá-lo para fora. Ele é o filho que veio colher os dividendos, mas ao chegar, ele também vai receber o mesmo tratamento que os servos anteriores receberam, os profetas. Foram rejeitados por Israel, foram muitos banidos, outros mortos, outros oprimidos. Bem, o que acontece é exatamente isso, mas a história prossegue, a parábola. O que vocês acham que o dono vai fazer? Ele pergunta. Diante disso, aqueles que estavam ali com Jesus, né? Jesus estava falando com o povo e com os religiosos da sua época, então Jesus diz para eles, e eles chegam à conclusão. Né? Diante disso, verso 41, eles responderam-lhe, bem, o que o dono da terra vai fazer, visto que mataram seu filho, ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas. Obviamente, aqui Jesus é quem está respondendo a uma pergunta que ele fez para aqueles homens, mas eu vou dizer que é uma pergunta retórica, onde Jesus quer provocar a mente deles para que eles possam pensar na gravidade daquele momento, né? Então é uma pergunta que Jesus faz retoricamente. Quando o dono daquela vinha souber o que fizeram o seu filho, o que vocês acham que ele vai fazer? E ele mesmo vai levar aqueles homens a essa resposta, ele provoca essa resposta. Uma pergunta fechada. Jesus faz a pergunta para que eles não tenham como fugir da realidade. Então, o texto diz que eles responderam-lhe. Bom? Então, Jesus lhes inquiriu. Bem, Jesus os pegou, digamos assim, e aí só continuou fazendo as perguntas. Jesus lhes inquiriu. Nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal na construção, pedra angular, aquela que dá o direcionamento para a construção. E isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Vocês rejeitaram, é isso que eles estavam dizendo, vocês estão me rejeitando, mas eu sou o principal nessa história. Por isso, eu vos declaro, eu vos abro, eu vos revelo. Declarar é isso, eu vou afirmar, né? Eu vou trazer luz sobre uma realidade. Então eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Ou seja, já vocês não cumpriram o propósito de vocês. Vocês frustraram o plano, mas eu não vou parar aqui. Eu vou prosseguir. Olha o que ele diz que vai fazer. Eu vou entregá-lo a um povo que produza frutos dignos do reino. E agora Jesus fala de juízo que vai vir sobre aqueles que não quiseram participar, os viticultores devidamente, não só rendendo lucros para o dono de tudo, mas causando prejuízo. E eles não só não renderam lucro para o dono, como também não souberam usufruir, desenvolver, crescer, o que nós vimos na meditação anterior, com tudo que Deus lhe proporcionou. A vida é isso. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus está esperando frutos da sua vida. Ele está esperando porque foi Ele que preparou você, foi Ele que preparou a terra, foi Ele que plantou a vinha. É Ele quem te dá a vida. Deus está te preparando um retorno. Qual é o retorno que você está dando para Deus, para o dono da vinha, para o dono de tudo? O que tem acontecido? Quando o homem não entende isso, ele não só
prejudica aquilo que Deus quer fazer no todo, mas ele se autodestrói, ele se autoprejudica, ele sofre juízo. Então Jesus prossegue aqui: todo aquele que cair sobre esta pedra, né, a pedra principal que ele falou anteriormente, se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Quando o ser humano vai de encontro, vai no sentido contrário ao propósito de Deus, ele resiste à vontade de Deus, ele quer fazer as coisas diferentes do que o dono mandou que fosse feito, ele vai se arrebentar, não vai dar certo. Não importa o que faça. E isso não tem a ver com o fato de uma pessoa ser pobre, ser rica. Tem a ver com o fato de não estar cumprindo o propósito da sua vida. E aí vai se arrebentar. E tem aqueles para os quais Deus diretamente vai trazer o seu juízo, e esses vão ser reduzidos a pó. Depois que os chefes dos sacerdotes, verso 45, e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus lhes havia contado, porque Jesus havia contado várias parábolas anteriormente, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. E por causa disso, procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidões, porquanto eles o consideravam como profeta. E era um profeta. E naquele momento eles não fizeram isso. Mas você conhece a história de Jesus. Num outro momento, eles vão fazer exatamente isso. Vão matar o filho do dono da terra. O filho do dono de tudo. O que você acha que Deus está fazendo? Duas coisas o texto revela. Eu vou começar pela pior. Primeiro, juízo virá. Deus vai destruir todos aqueles que não participaram do seu propósito, como dono de tudo. Agora vamos ver a primeira, que é a que nos interessa. Veja, Jesus está afirmando que o dono de tudo não parou com o seu propósito. Veja bem, o texto diz aqui, verso 41, ele destruirá esses perversos, primeiro juízo aqui, de forma terrível. Nós conhecemos o que aconteceu com Israel, né? No ano 70, por exemplo, com a invasão, o cerco ali de Roma, a invasão de Tito, e depois toda a história desse povo, até 1948, quando eles se tornaram nação reconhecida, e a luta que passam até hoje. Mas Deus tem outras promessas para Israel e ele tem cumprido. Mas veja, ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores que enviam sua parte no devido tempo das colheitas. Ele não parou na frustração causada por Israel. E agora, a igreja, você que está vendo essa verdade junto comigo, nós recebemos dele essa oportunidade de dar esses frutos. E esses frutos têm a ver com, em primeiro lugar, a vida que nós vivemos, que a nossa vida em tudo possa ser realmente dividendos para serem entregues a Deus. A vida que você vive com propósito, com a sua família, com seus amigos, nos seus negócios, em que você está cumprindo, está fazendo exatamente aquilo que Deus combinou com você como ser humano, na oportunidade que Ele te deu de entrar na vinha dEle, para ser o viticultor, de você devolver o que é dEle, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Não é isso que Jesus, num outro momento, ensinou? Então você tem que devolver para Deus o que é dEle. E também usufruir aquilo que Ele permitiu, já que você está trabalhando e vivendo para Ele, que Ele permitiu que você, nesse negócio aí, nessa transação de da meia, como já falei, você possa tirar os teus lucros também. Então, Ele está dizendo agora que isso é possível. Eu quero chamar você para esse grupo, para esse exército, para essa multidão de pessoas que a Bíblia chama de igreja de Deus, povo de Deus, para que já agora você possa dar frutos dignos do reino. Em outro momento nós vamos falar sobre o reino, mas eu quero só te adiantar, o reino de Deus já está entre nós, e Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós.
Então, para concluir, eu quero dizer, insisto em dizer que você tem a oportunidade agora de fazer parte desses que vão produzir esses frutos dignos do reino. Não desista. Vamos juntos? Olha, uma das coisas mais maravilhosas que eu encontro nas Escrituras é exatamente o fato de que ninguém pode causar uma frustração a Deus a fim de pará-lo. Eu e você, nós somos falhos e pecadores, não é verdade? Quando você para pensar na sua vida, até aqui talvez você fique desanimado. Talvez você até frustrado diga, não tem mais jeito. Não é assim com Deus. Com Deus não tem tempo. Não tem a ver com o fato de ser jovem ou de ser idoso. Tem a ver com o fato de crermos. Tem a ver com o fato de nos arrependermos. E aí ele faz maravilhas. Ele faz maravilhas. Creia nisso. Vamos lá. Ainda dá tempo de você produzir frutos dignos do reino. Vá a Ele. Clame a Ele. Ore, peça, confie. Busque nele as promessas que Ele tem para você. Busque nele. Se você é um jovem que está desperdiçando a sua vida, nele você vai ser um jovem pujante e forte. Há promessas específicas para que você possa ter a sua vida transformada e abençoada por Deus. Se você é um idoso, se você já está com a sua idade avançada, eu quero te lembrar o que falamos essa semana. Se você estiver plantado na casa do Senhor, creia, porque Ele fala que os que estão plantados na casa do Senhor, na velhice, eles serão como palmeiras, serão vistos, serão fortes, podem suportar. O importante é estar em Deus. E Ele diz mais ainda, na velhice, aqueles que estão no Senhor ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então, para Deus, numa outra analogia, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Para Deus, não tem essa questão de muito ou pouco, jovem ou velho. Não, Deus quer que qualquer ser humano que traz a sua imagem e semelhança confie nele. Quando Deus, muitas das vezes, eu quero usar outro exemplo para você pensar e meditar nessas coisas. Quando Deus mandava o seu exército para guerrear, para ele não importava se o seu exército estava indo com milhares ou com poucos homens. Veja o caso lá de Gideão. O exército de Deus só precisa confiar em Deus e fazer a vontade dele. A vitória quem dá é Ele. É Ele quem faz as maravilhas. Então, tinham milhares com Gideão e o Senhor falou, é muita gente. Eles vão dizer que tiveram essa vitória por causa do grande exército que você está aí. Tira. Manda os medrosos, os tímidos, manda para casa. Vamos ficar com um grupo menor. Ficaram só 300 homens para enfrentar milhares. E a vitória foi maravilhosa. Por quê? Porque Deus é Deus. Ele cumpre o que Ele promete. Vamos juntos? Essa é a semente hoje para o nosso coração. Muitas outras receberemos. Mas eu quero dizer para você, quando a gente está plantando hoje, a gente planta com a esperança de colher os frutos. Então, vamos plantar essas sementes e vamos ficar na esperança de colhermos maravilhosos frutos da palavra de Deus. Deus te abençoe. Se você chegou até aqui foi porque Deus o trouxe. Se você foi abençoado, eu peço que você possa se inscrever no nosso canal, você possa nos acompanhar assim nas nossas meditações devocionais toda manhã. E eu tenho certeza que, assim como eu já estou sendo abençoado, você será grandemente abençoado. Amém? Fique com Deus e até a próxima.